É isso. Oi, meu nome é Gustavo Godoy. Eu vou apresentar o trabalho, mostrar um pouco aqui como funciona e um pouco da organização geral do código. Então, começando aqui, o código é compilado pelo GCC. Ele é organizado em um arquivo principal, arquivo main, e tem uma biblioteca aqui, que consiste de alguns headers e alguns arquivos em C complementares. Então, um exemplo aqui de compilação seria compilar o arquivo main junto com os arquivos da biblioteca. Aqui no código, a gente optou por incluir uma parte opcional, que ele imprime na tela e demonstra. Então, por exemplo, aqui, compilando com essa parte, vou chamar o arquivo de contador e vou colocar aqui a flag para ele imprimir. Compilando, demora um pouquinho. Aí, aqui é um exemplo do programa em execução. Com outra imagem aqui. Certo? A saída do programa, ele sempre inclui uma contagem e a impressão se você tiver optado por compilar junto com ela. Os arquivos headers aqui, eles simplesmente declaram as estruturas e as funções que vão ser utilizadas nos arquivos principais, que são, no caso, a estrutura de pixel, que é o tipo tPixel, a estrutura de bitmap, que é o tipo tBitmap, essas funções aqui, e as funções de stack e a estrutura da stack. Olá, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco da biblioteca ppm.c. Bom, aqui em cima então foram inicializados um buffer, o token, que são variáveis do tipo char, e 3 int, o IJN, e o arquivo que vai ser utilizado para abrir aqui, né, o diretório, que vai ser para leitura binária. E se a abertura retornar null, é porque o arquivo não pode ser encontrado. Aí aqui no fseek, ele vai percorrer o arquivo todo, né, desde a posição 0 até a posição final, e depois vai retornar, só para o buffer conseguir ver qual que é o tamanho necessário para que ele vai ter que ter para alocar. Se o buffer retornar null, é porque não há memória suficiente para alocar essa imagem. Aqui nesse fread, o arquivo vai ser basicamente transferido para o buffer, né? Então o buffer vai armazenar o char. Aí aqui o token, que é igual a strtoken, ele vai percorrer o buffer até ele encontrar uma desses caracteres aqui, para verificar se a imagem está realmente em formato P6. Se ela não tiver, vai retornar a mensagem de erro. Aí aqui ele vai ver a dimensão da imagem, né? Tanto a largura quanto a altura. Aqui só é uma especificação do exercício, né? Que ele tem que percorrer aqui e o valor sempre será 255. Aí aqui ele vai basicamente ver a memória que precisa para alocar a altura, né? Para transformar a imagem na matriz. Se não tiver, se retornar null, é porque não
uma memória para alocar essa altura, que ele faz também para largura. E aqui ele transfere aqui as informações que estavam no token para a matriz, para ter as componentes do R, do G e do B, né? Aqui ele libera a memória que estava sendo utilizada para armazenar esse char. E aqui nessa função mesmo pixel aqui, que recebe 2 pixels, ela só compara se 2 pixels são igual ou não. E é basicamente isso. Olá, meu nome é Fábio Aurélio Dias Pereira, aluno da turma B de Programação 2. E eu vou falar um pouco das funções utilizadas no programa. Primeiramente, a gente vai falar da função newStack, que ela aloca na memória o ponteiro que aponta para os espaços da stack. A segunda função utilizada foi a push. Ela cria um novo espaço na stack que aponta para o espaço atual e passa a ser um novo topo da stack. A terceira função utilizada é a função pop. Ela remove o espaço todo do topo da stack e retorna o elemento que estava armazenado lá. A quarta função utilizada é a função pick. Ela retorna o valor do elemento no topo da stack, mas sem remover o topo. E a quinta e última função utilizada é a isEmpty. Ela somente testa para ver se a função é vazia. Muito obrigado. Eu sou o André e vou falar sobre a função main. A função main, ela mapeia a imagem no arquivo para bitmap, a função arquivo bitmap, e entra explorado, que é o que aloca e dinamicamente é o mapeamento da imagem. É uma mapeamento da imagem. Ele vai ler que todo pixel que não foi explorado ele vai colocar igual a -1, e todo que foi explorado e igual ao fundo ele vai colocar igual a 0. Ele vai entrar nesse loop aqui. Esse loop aqui, ele vai ler se todo explorado for, o pixel explorado for igual a -1, que no caso não for explorado, ele vai colocar igual a 0. E se ele vai ficar nesse loop, e se o pixel for diferente do fundo, ele sai do loop. Saindo do loop, ele vai entrar nesse outro loop aqui. Se entrar nesse outro loop aqui, ele vai fazer a contagem da pilha. Ele vai entrar na pilha, contagem, por exemplo, mais um tem 4 objetos. Ele vai fazer o objeto 1 vai ter só um, vai ter tipo, ele vai todos os pixels como 1, objeto 2 vai todos os pixels como 2, objeto 3 todos 3, todos objeto 4, todos como 4. E assim você consegue para ficar mais para ficar visivelmente fácil de entender. A pilha, daí aqui nessa parte ele adiciona pixels adjacentes das stacks do jeito bruto. Ele faz todos os casos do pixel explorado. Todos os casos do pixel explorado da vizinhança. Por exemplo, se for a borda do lado, ele vai ler só, se for a borda da esquerda, ele vai ler só pixel de cima, de baixo e da direita. Não pode ler outro pixel porque não existe. Então ele vai ficar, por isso ficou meio grande, mas esses aqui são todos os casos que faz isso acontecer. E esse aqui, já como foi falado, ele usa como flag de CC para incluir essa parte. Se quiser incluir a impressão da imagem, você coloca isso aqui, você usa esse flag. Daí que para conectar espaço você usa essa função macro. Ela entra a imagem em si, a área de imagem, ela lê, ela entra, é o pixel visitado. Daí se for diferente do se o mesmo pixel for diferente o pixel da matriz e o pixel de 0, se for diferente disso, ele vai salvar post como 1, como 2, como 3, dependendo de qual imagem que ele está lendo, de qual objeto na imagem que ele está lendo. E se não for isso, ele vai ler o visitado se for o mesmo pixel. Se o pixel que ele estiver lendo for igual ao pixel, foi igual ao primeiro pixel, que no caso é o fundo, ele vai ler o visitado como 0.